Boa noite, hoje é sexta-feira, 24 de maio. O Jornal da TV Tati está no ar. Veja o que é destaque na noite de hoje. Declaração do imposto de renda. Faltando uma semana para o fim do prazo, saiba se é melhor entregar o documento incompleto ou pagar multa. Governo do Estado de São Paulo anuncia projeto de trem que liga São José a São Paulo. E ainda, veja como foi o primeiro dia da Copa Tati SBT de Beach Tênis. O Jornal da TV Tati está no ar. Falta uma semana para terminar o prazo para declarar o imposto de renda. Na região, quase 180 mil pessoas ainda não entregaram o documento. Com o prazo final para a declaração do imposto de renda chegando, já no próximo dia 31 de maio, você de casa pode estar com algumas dúvidas. Então, nós fomos até uma contadora. A Janaína Rosa trouxe algumas informações para você de casa, como por exemplo, tem alguns documentos prontos, já separados para fazer a declaração, porém nem todos. É necessário declarar? É importante fazer ou deixa para lá? É importante declarar sim, porém tem que retificar rápido. E aí a multa é de 75% do valor daquele imposto devido daquela segunda renda que não foi declarada. Mais multa e juros de 20%. Então é bem alto, sai caro, o molho sai mais caro que o peixe. Então eu oriento declarar e correr atrás para regularizar. Se não tem os documentos, não conseguiu juntar tudo, declara para não perder o prazo. E a multa por não declarar é R$ 165. Hoje em dia está complicado não informar, porque a Receita Federal fez um cerco, né? Então, os contadores, as empresas são obrigadas a entregar algumas obrigações acessórias que há 10 anos atrás nem existiam. Então, por exemplo, a gente tem a e-financeira, que os bancos, as operadoras de crédito, operadoras de cartão, são obrigadas a informar para a Receita Federal. Lá tem toda a movimentação de TED, o antigo DOC, PIX e crédito. Aí eu informo que eu recebi na minha conta o meu salário, mas eu faço umas vendas. A princípio, agora, tem o processamento da primeira malha fina, que você vai ver sua declaração lá processada, algumas vezes pode até receber a restituição, só que depois a Receita Federal vai começar a fazer a segunda análise, que é corroborar com a e-financeira e a DIMP, que a DIMP começou agora em janeiro. E aí está lá que você teve um rendimento anual de 100 mil, mas movimentou na sua conta corrente 200 mil, 150 mil, a Receita vai pedir que você explique esse excedente de receita. E, se for sonegação, ela vai autuar. E aí você cai na segunda malha fina. Ficou ainda alguma dúvida sobre a declaração do imposto de renda? Procure o seu contador mais próximo, tire suas dúvidas e não deixe de fazer a sua declaração de imposto de renda para não cair na temida malha fina. Combinado? Pedro Coralha para a TV Tati SBT. E o governo anunciou um projeto para a construção de uma linha de trem que vai ligar São José a São Paulo, capital. O percurso é de 130 quilômetros que deve ser percorrido em 1 hora e 15 minutos. A gente agora deliberou o ingresso no programa de parceria de investimentos de outras linhas de trem. Então, o novo trem Intercidades, que vai ser nosso eixo sul, Santos, São Paulo, e o nosso eixo leste, que vai ser São Paulo, São José dos Campos. Então, a gente já tentou aí averiguar a pré-viabilidade, já vimos mais ou menos quais são as alternativas de traçado, qual é o CAPEX requerido, quanto que, então, portanto, vai ser o investimento, quais são as linhas mais prováveis, né? Para a gente ver se valia a pena seguir. Tudo mostra que vale a pena seguir, então a gente deve fechar a contratação do BID para o desenvolvimento desses estudos. O BID que estudou para nós o trem Intercidades, o Campinas-São Paulo, vai estudar para nós também o Santos São Paulo, São José dos Campos São Paulo. A ideia, a perspectiva é que a gente feche o contrato para os estudos agora em junho, julho, depois a gente tem um período aí de análise de pré-viabilidade, depois o estudo propriamente dito, de maneira que esses estudos devem ficar prontos em 26, para que a gente possa levar a mercado em 27. E atenção, motoristas de Taubaté, a partir deste final de semana, 3 radares vão ter mudança nos limites de velocidade. As novas vias com as velocidades de 50 é Rua Primavera,
Rua Pedro Costa e Avenida José Vicente de Barros. A partir da mudança, todas passaram a ser 50 por hora. Lá no José Vicente de Barros, por que era 40? Antes não tinha radar e não tinha placa de sinalização de velocidade. Lá tinha uma escola, e diante da escola, a escola de criançadinha, foi colocado 40, questão de segurança. A escola fechou, então hoje não há necessidade de 40 por hora, por isso que foi alterado para 50. A Pedro Costa é uma via, uma arterial, poderia ser até 60. Também, através de estudos, chegou à conclusão de uma velocidade segura de 50 por hora. E a Primavera, que também é uma local, foi também feito estudo e passou para 50 por hora. Agora, o que eu não entendo é que as pessoas reclamam que era 40 muito devagar. Passa 50, o pessoal reclama que mudou para 50 e aumentou a velocidade. Mas tudo é feito através do estudo técnico e chega-se à conclusão da velocidade segura para cada local. Na realidade, ela vai ter a validade mesmo, começar a computar as multas, caso ele passe no excesso de velocidade, a partir da semana que vem, onde serão aferidos todos os radares. Intervalo e daqui a pouco você vai ver que tem gente que está marcando consulta na rede pública de saúde de Pinda, mas chega na hora, falta. A gente já volta. E hoje o tempo já mudou, né? Para o final de semana deve esfriar ainda mais. Nós estamos aí com a previsão do avanço de uma frente fria nos próximos dias, né? E que temos aí um aviso de declínio de temperatura, né? Para todo São Paulo e incluído o Vale do Paraíba, né? Onde as temperaturas devem cair, inclusive as temperaturas máximas. E no sábado e domingo as máximas não devem ultrapassar aí 22, devem sentir bastante a queda na temperatura máxima. A mínima também cair, mas as temperaturas máximas vão cair mais bruscamente. Há previsões de chuvas isoladas, a frente fria deve passar muito rápido pelo oceano, não deve causar muitas chuvas significativas na região, mas sim tem previsão de chuvas isoladas durante o sábado e o domingo. A tendência é que as temperaturas máximas comecem a diminuir por uma questão da estação do ano, né? É comum que as frentes frias elas avancem com mais frequência, né? Então, assim, claro, você tem um intervalo entre uma frente e outra, você tem uma janela de abertura de tempo, e depois as frentes voltam a avançar. Nós tivemos aí o sistema de alta pressão que estava bloqueando o avanço dessas frentes, ele já reduziu, então as frentes já estão chegando aí, mas com aquela cara de outono, início de inverno, mas assim, não estão esperadas grandes massas de ar frio assim para esses próximos dias, né? Os próximos dias não tem essa expectativa aí dessa queda, desse avanço significativo aí das frentes. Vamos saber então como vai ficar o tempo amanhã na região. Além do frio, também pode chover forte em algumas cidades do Vale. Vamos lá. A gente começa aqui com a cidade de Taubaté, com um dia nublado, com máxima de 27 e mínima de 14 graus. Em Jacareí pode chover forte, hein? Máxima de 19 graus, e mínima de 16 graus. Em São Sebastião também um dia de chuva, hein? Máxima de 23 graus e mínima de 14. Em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 18 graus e mínima de 13. E olha só, gente, as pessoas não estão indo nas consultas e nos exames na rede pública de saúde de Pinda. De acordo com a prefeitura, nos primeiros meses do ano, as faltas passam dos 40%. A partir do momento que as faltas começam a aumentar, eles começam a diminuir as nossas vagas pactuadas, as nossas vagas regionais. E isso é um impacto para todo o município. Porque aquele que está esperando, ele pode esperar ainda mais, porque eu vou ter uma quantidade de vagas disponíveis menor. E para o município, quando eu faço um contrato, eu contrato um quantitativo. Se não foi desmarcado, a clínica, ela me disponibilizou as vagas. Então, a falta do paciente não é um problema dela, eu tenho que pagar, porque ela colocou um profissional, ela colocou a vaga dela disponível, né? E tanto referenciada quanto os convênios próprios
para a população é muito ruim, porque as filas começam a não andar. E aquele que não foi, ele vai querer remarcar. E ele vai entrar na fila de novo, né? Então, a gente não consegue diminuir essa demanda. E isso, para a gente, é muito ruim. Ultrassom e tomografia são os que a gente tem um grande número de faltantes. Não dá para saber o porquê ele não vai, porque um ou outro que às vezes até por uma questão de urgência, uma coisa que aconteceu de última hora, não deu para avisar, esse sim, às vezes ele nos dá um retorno, mas muitos deles a gente não tem retorno nenhum. Ele pode ir até a unidade, né, avisar que não vai poder ir, pelo menos com um tempo de antecedência, de pelo menos um dia, para que a gente consiga colocar um outro paciente no lugar. Então, sempre nos avisar, sempre estar indo até a regulação ou até a unidade mais próxima, né? Porque na unidade eles também conseguem nos avisar a tempo para que a gente possa estar disponibilizando essa vaga para um outro paciente. Responsabilidade, né, gente? Mais uma pausa e no próximo bloco você vai ver como foi o primeiro dia da Copa Tati SBT de Beach Tênis. A gente já volta. Ontem nós falamos que o Enem dos concursos vai acontecer no dia 18 de agosto. Só em São José, mais de 9.000 pessoas devem fazer a prova. Com a nova data, os candidatos voltam a se preparar para a avaliação. O Concurso Nacional Unificado, mais conhecido como o Enem dos Concursos, ele foi adiado do dia 5 de maio para o dia 18 de agosto por conta das enchentes que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E ainda há muitas dúvidas dos concurseiros sobre como vai funcionar esse novo formato, e é sobre isso que eu vou conversar com o Jonathan. Jonathan, queria que você esclarecesse um pouco as dúvidas das pessoas que vão prestar esse concurso de como vai funcionar. Tá. O Concurso Nacional Unificado, ele é uma novidade no meio dos concursos. Por quê? Porque o concurseiro ele vai estar participando para vários cargos e para vários órgãos. Vai ser dividido em 8 blocos. O aluno escolheu um desses blocos e dentro desse bloco ele vai estar concorrendo a vários cargos. E aí o aluno se inscreve na vaga na hora da inscrição ou depois que sai a nota? Isso, na hora da inscrição ele já vai selecionar o bloco e os cargos que têm mais interesse. E depois vai ser filtrado conforme a classificação. E agora que tem mais 3 meses aí para as pessoas se prepararem, quais são as dicas que você dá? Porque vai mudar também a dinâmica, né? Vamos dizer que a dinâmica mudou completamente. Quem estava preparado pode correr o risco de relaxar e diminuir ali a nota que teria normalmente. E tem pessoas que não estavam preparadas e vão ter 3 meses para se preparar, o que vai ajudar muito. Então, a dica que a gente tem passado para o pessoal é aproveitar esse tempo para fazer um planejamento. Primeira coisa, planejar os seus estudos. Quem já estava estudando, olhar os pontos fracos, fortalecer isso para o dia da prova, e quem ainda não estava estudando com afinco, aproveitar esse tempo para melhorar o resultado. E os concurseiros têm dado que feedback para vocês com relação a essa prova? Eles estão achando que vai ser mais difícil ou que vai melhorar a dinâmica? Qual é o feedback deles? Para o concurseiro é muito vantajoso o CNU, porque antes ele teria que prestar, por exemplo, ele escolheu um bloco que tem 5 cargos ou é para 10 órgãos, ele teria que fazer 10 provas, às vezes em 10 cidades diferentes. Tudo isso exige muito financeiramente do aluno, exige o tempo, né? Às vezes logística. Então, está ajudando muito o aluno nessa parte, mas ainda é novidades, eles ainda estão assim, como que vai ser, né? Então, isso é só depois da prova mesmo, para ter uma noção. Muito obrigado pelas suas informações. Então, tem até dia 18 de agosto para vocês poderem se preparar e estudar. Lembrando que são mais de 2 milhões de inscritos para 6.600 vagas, um pouco mais aí, mas cerca de 6.600 vagas. Então, se preparem, estudem até o dia 18 de agosto. Daniel Barbosa, de São José dos Campos, para a TV Tati SBT. Agora a gente muda de assunto porque o esporte queridinho das areias ganhou um campeonato super especial em São José. Começou hoje a Copa Tati SBT de Beach Tênis.
Logo nas inscrições, o evento já mostrou para que veio. E a gente passou de 640 inscrições. Então isso é um número muito significativo para a gente que trabalha aí dia e noite e aí mostra o quão querido é esse esporte e o quanto a galera abraçou a Copa Tati SBT de Beach Tennis. A competição vai até domingo e tem diversas categorias entre amadores e profissionais. Hoje começaram as categorias mista profissional, que está valendo dinheiro, as categorias masculina e feminina 65+, que é a soma de idade da dupla, e as categorias 50+, que são os atletas que têm de 50 anos para cima, então mostra aí o quanto o esporte é inclusivo. Então essas categorias já estão sendo premiadas no dia de hoje e a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, começam as categorias feminina e masculina Pro, que é a categoria profissional, A, B, C e iniciante. O Ian vai competir entre os profissionais no sábado e garante que tem grandes chances de levar o prêmio máximo de R$6.000. Assim que eu soube que eu ia participar do torneio, por saber o que eu ia enfrentar, né, que são atletas bastante conhecidos, pessoal muito bem preparado, um torneio de altíssimo nível, eu pensei em me preparar bem fisicamente, né? Eu costumo fazer em média 2 a 3 treinos por semana. Você acha que você tem chances de ganhar esse campeonato e levar R$6.000 para casa? Cara, eu tenho grandes chances. É claro que não vai ser fácil, a gente vai ter que batalhar bastante, eu e minha parceira, mas só depende da gente. Mas as expectativas estão bem altas. E se engana quem pensa que a Copa Tati SBT de Beach Tennis se resume apenas no esporte. No espaço também tem opções gastronômicas e de recreação para a família toda nesses 3 dias. A entrada é gratuita e é aberta ao público, né? Então aqui a gente tem 12 tendas de patrocinador. Então todas as tendas estão com brindes, promoções, roleta. A gente, como SBT, a gente vai ter o telefone premiado, que ele está escondido, a hora que tocar, quem atender primeiro ganha brinde. Tem umas brincadeiras, tem roleta do SBT, enfim, tem muita brincadeira. Tem espaço kids para as crianças, tem restaurante, sorveteria, tem de tudo, tanto de alimentação quanto de lazer, para toda a família. E esta ação mostra o que todo mundo já sabe. É a TV mais feliz do Brasil, cada dia com mais novidades. A TV Tati SBT tem o objetivo, né, de promover o esporte também, né, além de promover lazer, entretenimento e o próprio jornalismo. Então, com a primeira Copa Tati SBT de Beach Tennis, a gente quer chegar em um nicho de atleta muito legal. O beach tennis está em alta, é o esporte número 1 do Brasil hoje, né? Então, a gente com a Arena Sunset decidiu que queria criar essa Copa de 3 dias, com atletas desde amadores a profissionais, para entregar aí o melhor evento que a gente consegue. E amanhã e domingo tem mais Copa Tati SBT de Beach Tennis. Os horários estão no nosso site, o thmais.com.br/vale, hein? E fim do nosso jornal e de mais uma semana. Descansa, curta sua família, viu? Segunda estamos juntos. Agora você fica com SBT Brasil, então um beijo, se cuide, boa noite.